Bom, gente, hoje eu trouxe uma convidada super especial. Além de ser uma excelente profissional, ela é uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro. A gente teve a oportunidade de trabalhar e segue trabalhando de uma certa forma, né? Mais de longe, mas assim, a gente trabalhou em algumas oportunidades que a gente teve na universidade. Então, é um prazer de apresentar aqui a doutora Juliana Brum, psiquiatra, mestre e se formou, fez mestrado e é doutoranda na universidade, no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde. Então, ela é filha da casa, né? E vocês vão ver que ela é muito competente, além de ser uma pessoa admirável, tá? Então, eu convidei. Porque, na verdade, o transtorno bipolar é uma coisa que a gente tem atendido muita gente, né? Eu tenho recebido com pessoas com diagnóstico. A gente teve uma oportunidade, inclusive, de trabalhar desenvolvendo atividades junto a pacientes, né? Inclusive trabalhos de grupo, né? A gente sabe que o transtorno bipolar é uma condição psiquiátrica que afeta muito a qualidade de vida dessas pessoas, as relações. Ela é um desafio porque ela é multifacetada, ela é complexa e também apresenta aí características muito peculiares, né? Que, de uma certa forma, os indivíduos, eles têm demandas individuais, né? Então, prazer te receber, Ju. Obrigada. Espero que a gente seja uma outra, né? Uma das várias alternativas aí que a gente tenha para trabalhar juntas aí e continuar trabalhando. Ai, com certeza. Eu também agradeço o convite, estou muito feliz de poder contribuir aí com o conhecimento das pessoas, né? Uma questão de um transtorno que ainda assim desperta muitas dúvidas, né? Às vezes até um pouco de estigma, preconceito. Então, que eu puder colaborar, tô aqui. Então, a gente convidou a Ju porque a gente sabe que ela é muito boa nisso. A gente acompanha o trabalho dela, então eu acho que vão ter bastante informações aí importantes aí para vocês. E, na verdade, eu até já recebi, viu, Ju? Coisas aqui, a gente postou. Ai, que legal. E a primeira pergunta, que eu acho que seria a minha pergunta também, como é que a gente percebe que a pessoa tem transtorno bipolar? Ai, ótima pergunta. Então, a gente tem que lembrar, né, que o transtorno bipolar é uma doença que ele cursa com oscilações de humor, né? Então, o paciente, né, o indivíduo, desde a sua adolescência, geralmente, início de vida adulta, esse é o curso mais natural. É uma doença que aparece na adolescência e começo de vida adulta. Ele já vai ter oscilações de humor, né? Que como o nome diz, ele pode ter oscilações tanto para um polo de mania ou hipomania, que é um humor elevado, muita agitação psicomotora, pensamento acelerado, fuga de ideias, que a gente fala, muitos pensamentos ao mesmo tempo. Tudo assim, para mais, vamos dizer. Então, até a sexualidade, né? A questão assim, da libido pode ficar aumentada, gastos excessivos, pode ter prodigalidade, né? Dar muitas coisas e, eventualmente, até ficar bastante produtivo, tá? E depois, pode ter também, né? Na verdade, tem períodos de muita depressão. Então, que é um humor muito triste, falta de energia, muito cansado, desatento, sem conseguir cumprir mesmo com as funções do dia, né? Então, o polo depressivo é até mais fácil de todo mundo entender, porque ele é praticamente idêntico a uma depressão unipolar, depressão, né? Ele pode evoluir para pensamentos de suicídio, não querer mais viver. E também pode chegar até um pensamento psicótico, assim, um delírio de ruína. Ai, tudo é ruim. E nada demove o paciente daquela ideia, assim, isso que a gente fala, né? A própria depressão pode chegar nesse ponto, né? A pessoa não enxergar mesmo. Ah, eu só faço mal pra todo mundo. É uma coisa, enfim, né? Nada vai melhorar. Agora, o polo de hipomania ou mania, dependendo do tipo, tá? São sintomas um pouco mais difíceis de a gente identificar.
Porque a hipomania, ela é uma elevação do humor mais discreta e dura menos tempo. Então, ela dura aí uns 4 dias no máximo, às vezes 2, 3, 4 dias, né? Que é o que a classificação oficial solicita que sejam 4 dias, tá? Isso, o pessoal lá do DSM-5, que é a classificação americana, eles ficaram muito em dúvida. Porque havia uma vertente que queria 2 dias, mas no fim ficou a versão mais tradicional de 4 dias, né? Mas então são alguns dias que a pessoa fica assim muito acelerada, falando muito, muito simpática, sociável. Só que a hipomania só percebe quem conhece mais a pessoa. Se eu tô numa loja, na rua, um professor que não conversa muito com o aluno, não vai perceber. E a pessoa se sente muito bem em hipomania. Os indivíduos se sentem muito bem. Porque é tudo muito colorido, sabe? A vida é maravilhosa e tá tudo super bem, eu tô super animado. Nem durmo direito e acordo, olha, com energia. A produtividade ali acontece. Então, assim, nossa, tanto relatório, eu fui lá e fiz tudo em um dia só. Mas quem convive, o familiar, fala, nossa, você tá exagerando. Ai, você tá rindo de tudo. Tudo você faz piada. Você fica rimando, tudo que você fala com rima. Sabe? A gente vê que a pessoa tá meio desinibida demais. Mas a própria pessoa muitas vezes não tem insight disso. Ela simplesmente se sente bem, ela não entende que aquilo é sintoma. E passa. Então, muitas vezes, para quem tá vivendo aquilo, a hipomania é tida como dias muito bons. Nossa, eu tava super bem naquela época. Ah, mas você comprou um carro que você parcelou em 50 mil vezes, pagou 3 vezes o carro. Ai, mas eu tava super feliz com aquele carro, né? Então, às vezes a família fala, doutor, não precisava ter comprado aquele carro. Por que não comprou uma que tava no orçamento e tal? Ficou ali tantos anos pagando, mas a pessoa na época tava se sentindo super bem. Já a mania, que a gente fala que é do bipolar tipo 1, bipolar tipo 2, então ele cursa com episódios depressivos e episódios hipomaníacos, tá? Geralmente. O tipo 1, ele faz mania, é um polo que o humor se eleva demais e qualquer pessoa percebe. Se você estiver no mercado com um maníaco ali, a pessoa num episódio maníaco, você vai perceber. Porque ela fala extremamente alto, ela fica às vezes até agressiva, irritada, o humor... Porque o humor pode ficar assim muito elevado quando a gente fala, tanto eufórico quanto de irritabilidade. Então ela se mete em muita confusão, porque ela não tem paciência pra nada. O pensamento a mil. Tem gente que pensa, nossa, essa pessoa até usou alguma coisa, assim, cocaína, algo muito estimulante. E não é. É o episódio maníaco, né? A pessoa fica muito agitada, não dorme nada, faz faxina de madrugada e doa tudo que tem, sabe? Coisas muito exageradas, né? Então, como que a gente identifica? No geral, por essas oscilações de humor. Mas eu confesso que não é fácil realmente, principalmente o tipo 2. Então, o tipo 1, ele é menos frequente, só que a gente brinca, é o bipolar de livro. Qualquer aluno de medicina, de psicologia, vai estudar transtorno bipolar e vai conseguir identificar. E hoje em dia, muitas pessoas mesmo, né, por lerem, buscarem na internet informações, falam, nossa, essa pessoa deve ter transtorno bipolar. O que a gente não pode confundir é instabilidade emocional com transtorno bipolar. Porque uma pessoa que ela acorda bem, na hora do almoço ela tá muito deprimida, e à noite ela tá super animada, isso não é o que significa ter transtorno bipolar, né? O transtorno bipolar é uma doença que cursa com períodos, tá? A gente falou aqui de dias para hipomania ou mania. Então, o cérebro ele tem uma capacidade mais limitada de ficar em mania e hipomania. Agora, a depressão, ela pode durar semanas e meses. Então, é um indivíduo que ele vem ali com o seu padrão e dele tem uma ruptura desse padrão. E ele muda e depois, eventualmente, ele pode voltar à eutimia, que a gente fala, que é um período mais assintomático. Ele deprime, né? A depressão, o cérebro tem mais dificuldade, né? De sair desse quadro sozinho. Então, ele vai ficar ali dias, semanas, meses. E também, depois de muito tempo, né? Ele vai ali voltar para a eutimia. Tô pensando em indivíduos sem tratamento, né? Sim. Então, isso é a coisa mais importante. Que eu vejo mais hoje no consultório, a dificuldade quando eu dou um diagnóstico de transtorno bipolar... E as pessoas falam, mas eu não sou assim, doutora, eu não oscilo desse jeito. Mas não é isso, que na verdade é o transtorno bipolar, né? E às vezes as pessoas usam esse vocabulário dessa forma. Então a gente identifica assim muitas vezes. Eu acho importante isso que você colocou, porque hoje até vulgarmente falando, aquela pessoa é bipolar, cada hora tá de um jeito, né? E eu acho que esse jeito de explicar não são essas variações rapidinhas de um dia,
né? É uma coisa muito mais consistente, né? Sim. E, por exemplo, na hipomania, eu acho, assim, parece que as pessoas que convivem com aquela pessoa, elas têm até maiores dicas, né? De que aquela pessoa está num episódio aí de hipomania, né? Porque ela parece que pode ter mais dificuldade de identificar, né? Com certeza, a hipomania ela tem que ser ativamente pesquisada. Na verdade, a verdade verdadeira é essa. Assim, raríssimas vezes um indivíduo vai chegar para um psiquiatra e falar: olha, eu estou muito deprimido, mas na verdade eu tenho dias que eu estou excelente. A pessoa nunca lembra de falar isso, porque para ela é muito bom. Ela nem tem noção que isso é sintoma. Então a gente precisa mesmo sempre perguntar. E até, inclusive, utilizar de escalas padronizadas, sabe? De triagem, de hipomania e de mania. Tem os dois. Mas é importante a gente estar atento. Para um indivíduo, assim, eu falo que tem muitos começos. Então, outro dia eu atendi uma paciente que ela tem uma história assim. Eu tinha uma loja, eu adorava essa loja, super bem, eu tinha muitas clientes. Mas daí aconteceu tal coisa, eu me endividei e tal. Nossa, fiquei super mal, doutora. Daí eu deprimi. Daí, nossa, daí passou. Mas também nunca mais tive a loja. Daí depois eu fiz um curso, eu fui trabalhar com outra coisa, tá vindo super bem. Então, você vê que sempre, sabe, vem um pouquinho ali, tipo... e daí todo mundo me amava e eu era super simpática, e dava super certo e tal, por um tempo. Mas daí aconteceu alguma coisa, né? Pode ser um gatilho por um episódio depressivo. Ou o cérebro cansa, né? De ficar em hipomania. Então, ele deprime muitas vezes. Porque eu falo que é como dirigir um carro com o pé sempre no acelerador, né? Vai estragar. Então, o cérebro, ele depleta, assim, os neurotransmissores. E daí, nossa, deprime. Então, daí eu fui notando, né? Que ela me trazia esse relato de, assim, muitos começos. E agora eu tô fazendo tal coisa, doutora, mas assim, assado e tal. E daí até que a gente chegou, não foi na primeira consulta, sinceramente, não foi. E daí eu falei, eu entendo que você deveria, né, associar um estabilizador de humor a essa hipótese diagnóstica. E quando ela voltou, ela falou: doutora, eu fiquei muitos dias mal de você ter falado que eu poderia ter transtorno bipolar, sabe? Assim, para algumas pessoas é bastante difícil. Mas o medicamento foi tão bom, foi tão melhor, sabe? Que ela... o benefício, assim, superou em muito, né? Esses medos que ela tinha, esse receio de ter esse diagnóstico e tal. Conseguiu conversar com a família, tudo, sabe? Mas esse é o nosso desafio. Porque não tem um exame que eu posso pedir e falar: tá vendo? Aqui, sei lá, na sua ressonância funcional, coisa e tal. Certeza, você tem transtorno bipolar. Ou pelo seu sangue, pela sua genética. Não tem. Não existe. Né? Então, a gente ainda não temos. Então, a gente precisa estar muito atento. História familiar. Eu vou falando aqui, tá? Tudo que assim, levanta pra nós, assim... prestar atenção. Então, início precoce, tá? Lembrar que pode abrir o quadro com um episódio depressivo. Então, às vezes, a gente tá com um jovem que é bipolar e o primeiro episódio dele é só de depressão. Ele não vai relatar hipomania ou mania. Mas pela precocidade do quadro, a gente tá sempre monitorando, perguntando, observando, né? A gravidade da depressão, tá? Pacientes bipolares cursam com depressões bem graves, no geral. Então, isso também é um sinal de alerta para nós, né? Então, assim, com tentativa de suicídio, ou sintomas psicóticos, ou assim, uma história, sei lá, no colegial, lá no ensino médio, né? No ensino médio, abandonou a escola, só foi estudar no outro ano. Rupturas mesmo, assim, da biografia. A pessoa vinha de um jeito e parou tudo, né? A gente fica ali mais desconfiado. E eu falei história familiar. Porque o transtorno bipolar, ele tem uma genética considerável. Então, mesmo que a gente não identifique ali um outro indivíduo que teve já diagnóstico, eu tenho que perguntar, tem com depressão, internação psiquiátrica, com dependência de álcool, de outras drogas? Porque a gente tem que imaginar que uma pessoa, sei lá, 50 anos atrás, que tinha transtorno bipolar não tratado, provavelmente ela pode ter se envolvido, né, com substâncias que... Sim. Numa tentativa, né, de aliviar os sintomas e tudo mais, né? A doença mental, ela tem essa característica, ela progride, né, infelizmente, quando não tratada, para outros transtornos, né? Então, vira um transtorno de pânico, daí... Que eu acho até que é isso. Etc. A outra pergunta, se o transtorno bipolar não tratado adequadamente, se ele piora com a idade.
Então, a gente tem que lembrar que existe uma certa neurotoxicidade de episódios de humor. Tanto para a mania, que é mais neurotóxica. Porque, igual eu falei, né? Dirigir o carro ali com o pé no acelerador. Mas o episódio depressivo também, mas em grau bem menor, mas também tem. Então, há uma perda neuronal ao longo da vida. Todos nós perdemos neurônios, né? Isso a gente já sabe. Mas há uma aceleração desse processo. Então, com essa perda neuronal ao longo do tempo, a doença ela vai se complicando. A doença mental é uma doença que ela evolui. Então, a gente chama esse efeito bola de neve, assim. Então, é como que vai aumentando. Então, de um transtorno bipolar que não foi identificado e tratado com 18 anos, com 30 eu posso ter um transtorno de ansiedade associado, né? Com seus 45 eu posso ter daí transtorno bipolar, ansiedade e o uso de alguma substância, uma dependência química, por exemplo. Ou, sei lá, a gente tinha um paciente que usava muito Rivotril, por exemplo, né? Pra ele controlar o humor, uma forma nociva, dependência mesmo, né? Do benzodiazepínico. Então, infelizmente, sim. Inclusive, a resposta ao tratamento medicamentoso também fica mais refratária. Então, às vezes, um paciente que, com seus 20 e poucos anos, com carbonato de lítio, ele ficaria super bem. Se eu for tratar ele com 45, 50, eu tenho que associar lítio com um antipsicótico, com um pouco de antidepressivo, sabe? Pra tentar fazer esse cérebro se regular, né? Então, existe, sim. Ô, Ju, e com relação, assim, ao quadro, sempre vai ter mania? É um quadro que sempre tem depressão? Só para deixar claro para as pessoas. Ah, sim. Então, quando a gente tem apenas um episódio de mania ou hipomania, o diagnóstico é esse, tá? Um episódio maníaco. Se ele tiver recorrência da mania, já é transtorno bipolar. Porque não existe outra doença na psiquiatria que curse com mania, a não ser transtorno bipolar, né? Mas a regra, se tiver só depressão, não é transtorno bipolar, né? Então, a gente vai falar que é uma depressão unipolar ou um transtorno depressivo recorrente, né? Quando é mais de um episódio. Dentro aí do transtorno bipolar, a gente pode encontrar a ciclotimia, que são oscilações de humor que elas são menos graves, elas são menos intensas, mas existe também a flutuação. Então, fica assim, uma hipomania, nem chega a ser hipomania, na verdade. Alguns sintomas que lembram hipomania, que duram bastante tempo. Depois ela faz uma depressão leve por bastante tempo. Fica nessa oscilação, tá? Mas o tratamento também é com estabilizador de humor. E o tipo 1, a gente já comentou, né? Que é mania, então, e depressão. E o tipo 2, que é a hipomania com a depressão. Lembrar que tipo 2, a depressão é tão grave quanto a do tipo 1. É só a hipomania que que não vai ter essa intensidade da mania, né? E dentro... lembrei, desculpa. Só mais uma coisa que eu precisava falar. Do conceito de espectro. Quando fala, espectro bipolar, o que é isso, né? Então, o espectro bipolar são indivíduos que eles têm genética para transtorno bipolar. Eles, então, não respondem bem a tratamento com antidepressivos, mas eles não fecham critérios diagnósticos para a hipomania na nossa classificação diagnóstica oficial. Então, a hipomania dele dura um dia só, 2 dias. Então, isso ainda não é consenso aqui na comunidade aí dos psiquiatras, porque ela não entrou como um diagnóstico, assim, espectro bipolar. Mas para nós, a gente presta muita atenção nisso justamente pela resposta ao tratamento medicamentoso. Porque é um indivíduo que tem essa labilidade emocional ali, e não responde bem antidepressivo, tem que colocar estabilizador. Então, às vezes eu falo pro paciente, olha, você não tem transtorno bipolar, um diagnóstico fechado. Mas você responde ao tratamento como um indivíduo que tivesse, então eu tenho que colocar. Sim. Tá? Então também tem isso. Sempre com muita informação, né? O cliente sabendo ali das suas tomadas de decisão. O seu jeito de trabalhar é assim, né? Eu acho isso bacana, né? Eu sempre procuro explicar, né? Porque eu sei que muitos pacientes falam, doutora, mas por que eu vou tomar isso, né? Eu não tenho esse problema ali na bula, que a indicação dele é tal, eu vi na internet. Eu acho que é natural, né? Como a gente fala, assim, que se eu não tiver o indivíduo como um agente ativo do tratamento, com certeza vai ser muito mais difícil. Então, eu acho isso positivo. Eu não vejo como algo
nocivo. Ai, ficou lendo bula, ficou procurando na internet. Nossa, todo mundo faz isso o tempo todo. A gente vê tudo no Google praticamente, né? E por que não? Mas com informações de qualidade, né? Então eu procuro fazer essa psicoeducação mesmo ali já. Até para ajudar na adesão, a pessoa que está informada, né, sobre aquilo que ela tem e sobre a disponibilidade de tratamentos, como que você está tomando as decisões ali, a capacidade dela de adesão provavelmente maior, né? Com certeza. A gente tem que lembrar que adesão a tratamento medicamentoso em doenças crônicas, mas na psiquiatria especificamente, é baixa. É de 50%, infelizmente. Então, tudo que a gente puder fazer, né? É meio chocante, né? Pensar que metade dos pacientes que eu atendo não estão tomando corretamente a medicação deles. Então, assim, tudo que a gente puder fazer para melhorar a adesão, tem que ser feito. E isso pode ser explicado ali pela, não sei, os efeitos colaterais. O que se explica? Por que é tão difícil que algumas pessoas tenham essa adesão? Todo o tratamento a longo prazo, ele vai evoluir com falhas, né? É meio natural. E particularmente em transtornos que envolvem depressão, que é uma redução de autocuidado, né? Então a pessoa às vezes não quer nem tomar banho, comer, muito menos tomar medicamento. Então o próprio quadro clínico contribui para isso, né? Um indivíduo em hipomania, mania, o insight dele é muito, muito pobre. Então geralmente eu preciso da família para administrar a medicação, né? Mas em hipomania ele se sente muito bem. Então, eles geralmente falam, doutor, eu achei que eu tava super bem, que eu não precisava mais tomar. Por mais que eu fale que não é assim e tudo mais. Então, assim, mesmo em uso do tratamento medicamentoso, as oscilações de humor podem aparecer, menos intensas, menos graves, mas elas podem, né? Nesses momentos também a gente perde ali o indivíduo, sabe? Mas eu diria que ninguém gosta de tomar remédio. Né? E quando descobre que é uma doença crônica, né? Que vai ter que seguir um tratamento e que, né, o que a gente observa realmente é uma resistência para que as pessoas aí se comportem sempre do mesmo jeito para o resto da vida, né? A gente vê em outras doenças também, né? Diabetes. Então tem uma certa condição ali que às vezes é difícil da pessoa aceitar, que daqui para frente, né? Faz parte, né? Por isso que, né, nas consultas com o médico e até muitas vezes as psicólogas, né? Os profissionais da psicologia me ajudam muito. Outro dia mesmo, semana passada, eu atendi a paciente, ela falou: a minha psicóloga pediu pra eu te avisar que eu não tô tomando direito o remédio. Eu falei, que bom que você me avisou o que aconteceu. Então, assim, isso... E ela só falou porque a psicóloga foi bem, assim, incisiva. Olha, você precisa avisar a sua médica que você fez isso, que você, né, não tomou direito. E daí ela foi me contando, assim, porque eu acordei tarde, era pra tomar de manhã, daí eu achei que não era pra tomar à tarde, etc. Ela foi falando, né, o que aconteceu, como ela se sentia e tal. Mas se não fosse a psicóloga, né, bater nessa tecla ali durante a sessão, acho que ela não teria falado. E você falou uma coisa muito importante, né, Ju? Que é, assim, a prevenção de crises, né? Porque, assim, olha as consequências que a crise traz para o indivíduo, né? E, às vezes, são consequências aí que não dá para voltar atrás, né? Essas questões de neurônios, né? As capacidades que ele vai perdendo pela... não está aderindo ao tratamento da forma como deveria ser. Então, de uma certa forma, é complicado isso, né? Sim. Eu não quero, né, deixar as pessoas também muito pessimistas, né? É claro que o cérebro é plástico, né? Tem neuroplasticidade. Então, assim, mesmo com perda, outras áreas cerebrais podem recrutar neurônios para desempenhar uma função que teve perda. Tudo bem, é um caminho neuronal diferente, pode ser mais lento, por exemplo, né? Com uma certa dificuldade, mas o cérebro supre. Então, antes tarde do que nunca, né? Quanto antes a gente tratar essa pessoa, é melhor. Uma coisa também que me chamou a atenção, que eu acho que é importante a gente esclarecer, é quando você fala, né, que olha, não foi nem na primeira vez que eu consegui um diagnóstico. Com o transtorno bipolar, é fácil você fazer um diagnóstico logo em primeira consulta? Como é que é a tua experiência, Ju, em relação a isso? Olha, como eu falei, sabe? Quando a gente tem quando eu pego jovens, é até mais fácil. Porque o meu olhar já tá assim, né? Nossa, muito novo, deixa eu ver se tem transtorno bipolar ou não.
Então, é fácil. Mas quando eu pego um paciente muito mexido, vamos dizer, o que é isso, né? Desculpa usar esse termo, quando o paciente já tratou de depressão, então ele vem falando, eu fiquei super bem com tal medicação uma época, depois eu mudei de cidade e tal. Sabe, vai tendo uma interpretação dos sintomas, uma justificativa, assim. Né, porque daí aconteceu tal coisa na minha vida, doutora, eu parei de tomar remédio, fiquei bem por um tempo, depois eu voltei. Isso camufla um pouco, sim, sabe? E daí vai muito daí da gente ficar assim, nossa, será que é só isso mesmo? Será que eu tô deixando passar alguma coisa, né? Então, eu diria que um quadro que já vem evoluindo há um tempo, sem essa identificação, o uso de antidepressivos é algo que ele mascara e ele muda o curso sintomatológico, assim. Por exemplo, o antidepressivo ele pode induzir sintomas, né? Ou deixar o paciente misto. Então, o que é um estado misto? Que também nós podemos ter episódios mistos, tá? Eu falei dos dois polos assim, bem bonitinho, de forma didática. Mas os pacientes muitas vezes apresentam sintomas mistos, que é sintomas dos dois polos ao mesmo tempo. Então, a pessoa tá muito agitada, acelerada, só que o humor muito deprimido. E às vezes o paciente tem um afeto que a gente chama incongruente. O que é isso? O afeto, em psiquiatria esse termo, é o que eu tô observando, tá? É o comportamento externo ali da pessoa. Então, às vezes ela sorri, ela conta piada, ela é irônica. E o humor, que é o que ela sente, quando a gente fala humor pra nós, é o que ela tá sentindo. É muito diferente. Ela tá deprimida, ela quer morrer. Até outro dia um amigo meu me mandou um videozinho, eu achei tão legal. Não sei se você viu. 2 torcedores num jogo, numa liga de futebol. Não. Nossa, foi super legal. E ele falou, Ju, olha só o que eu recebi e tal. E eram 2 homens assistindo um jogo de futebol no estádio, assim. E um batia papo com o outro. E o outro era mais quieto, sabe? E tava falando de depressão, assim. Era sobre depressão. Então você vai sendo induzido a achar que o quieto é o paciente depressivo. Então, o outro bate papo com ele, tira, assim, um cachecol do time, dá pra ele. Fica com você, não sei o quê. Daí, no outro jogo, eles se encontram várias vezes. E daí é gol, e um abraça o outro. Só que tem um que é bem mais quieto, mais tímido, assim. E aí você pensa, esse que tá deprimido. E daí, né, eventualmente, ali no anúncio, aquela pessoa morre. Nossa, é bem chocante. Assim, você fala, nossa, quem tava deprimido era o outro, né? Foi pela questão da prevenção de suicídio e tal, bem... Então, o bipolar, ele tem esse certo deslocamento. Isso também nos engana, sabe? Não é que engana, mas dificulta. Porque a pessoa, ela disfarça muito bem. Então, ela fala, eu consigo, doutora. Eu posso estar aqui dando risada, mas na verdade não é assim. Eu acho que ela começa também a aprender a lidar com isso, né? Do como se expor, do que falar, o que fazer. Eles vão ficando bem, às vezes, pode não ser o termo, mas bem treinados, né? Para lidar com a parte, com o social, com o profissional, né? Dali, de eu passar uma imagem que talvez diferente daquilo que eu tô sentindo, né? E também, Rita, mais uma coisa que é importante falar. Então, como essa pessoa, desde muito jovem, tem oscilações de humor, assim, por dias, semanas e tal, e ela sabe que passa. Então, assim, uma pessoa que eventualmente demorou anos para ser tratada, né? Ainda demora, infelizmente, quando a gente vê a idade de início de sintomas, idade de um diagnóstico de transtorno bipolar, muitos anos, sabe? Mesmo que foi, tratado para depressão, mas assim, para descobrir que era transtorno bipolar. Então, essa pessoa, ela tem noção assim, nossa, uma hora vai passar. Ela vai criando, então ela não fala muito, ela só fica esperando. Esperando o cérebro dela voltar para a eutimia. Só que, infelizmente, como a gente falou, isso pode se agravar, né? E daí isso não acontecer. E a depressão ficar mais grave, ela não ser mais funcional nos papéis que ela tem que exercer, né? Você falou uma coisa legal, assim, de que, Ju, você, além da parte biológica, que a gente sabe que tem influência, né, das condições ali químicas, tudo, você percebe alguns fatores que podem predispor o indivíduo a ter uma crise de mania ou depressão? Existe alguma coisa que pode levar, não sei, algum gatilho, alguma coisa desse tipo? Com certeza, sim. Eu, às vezes, comparo o transtorno bipolar com algumas outras doenças, assim. Então, eu falo, sabe igual o indivíduo que tem diabetes? E ele precisa se regrar no que ele vai comer.
E ele tem que ter aquela disciplina que a gente sabe que é difícil. Mas ele tem que entender, né? Que não pode comer isso, aquilo. Enfim, eles usam insulina, outros medicamentos. Quem tem transtorno bipolar é uma pessoa que ela tem esse desafio de ser regrada com o quê? Com o horário que ela dorme. Mas, claro, isso é bom pra todo mundo. Mas é um cérebro que ele é muito sensível. Ele é sensível a oscilações de hormônios. Então, assim, uma jovem que ali na TPM, né, nos períodos pré-menstruais, ela vai sentir mais deprimida. Pós-parto para transtorno bipolar, uma época assim de muito cuidado, né? Então, assim, também outra questão do diagnóstico. Teve psicose puerperal, ou que seja uma depressão muito grave no período puerperal, pós-parto, para nós, assim, é um super alerta para transtorno bipolar. É muito mais comum em mulheres com transtorno bipolar. Então, oscilações de hormônio, períodos, então assim, menopausa. Toda vez que o cérebro sente essa oscilação aí hormonal, pode predispor a episódios, privação de sono. Então, muitos pacientes, a primeira coisa que eles vão saber, eu venho com insônia, já faz uns dias que eu durmo mal. Então, a gente precisa corrigir isso, né? Porque o seu cérebro pode tanto desencadear sintomas hipomaníacos e maníacos ou depressivos. Infelizmente, questões assim bem biológicas mesmo, de pegar uma infecção, né? Porque o sistema imunológico, um estado pró-inflamatório, ele pode induzir sintomas de humor, né? Então, lembrar que assim, quando a gente está muito gripado, por exemplo, você não tá com apetite, você quer ficar mais deitado, você não consegue pensar muito bem, né? Sim. Esse estado de doente que a gente fala é protetor até pro cérebro, né? Pro corpo daquela pessoa, ela está doente, ela tem que ficar quietinha lá. Mas para quem tem transtorno bipolar, essas reações que deveriam parar apenas como um estado de doente, a gente chama, viram um episódio de humor. E os gatilhos, assim, de estresse mais psicológico, que para qualquer pessoa é difícil, pro transtorno bipolar ali, né? Pro indivíduo ali, nessa condição também. Então, quando a gente faz ali o recordatório, né? Que a gente, até no nosso grupo, a gente fazia com os pacientes, a gente identificar o principal gatilho, família. Qualquer problema familiar, né? Tudo que exija desse cérebro ali, vamos usar essa palavra, resiliência mesmo, né? Essa capacidade de, nossa, o que eu faço agora? Pode ser um gatilho. Só que realmente a questão individual também é importante, assim, de, olha, para você, né? Então nós sabemos, tem pacientes que têm determinados aspectos da vida que eles já sabem, olha, isso para mim pode ser, doutora, que, né, me desequilibre, que leve a um episódio de humor, então eu tô bem atento, queria até marcar uma consulta, às vezes a gente combina, né? Então marca antes, ou marca depois que você voltar de uma viagem, de tal coisa. Porque, então, quem tem transtorno bipolar tem que ter, assim, essa disciplina, ser mais regrado. E essa parte da individualidade de cada um, né? Que talvez pode para um, para outro nem tanto. Falo se dar ao luxo, às vezes eu uso esse termo, sabe? Então a pessoa pode se dar ao luxo de dormir mal e fazer tal coisa. Você não pode nesse aspecto, né? Assim, tem que saber respeitar seus limites, né? Isso. Até uma viagem pode ser legal, pode ser uma condição que para algumas pessoas tem que cuidar, né? Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela já é idosa. E eu falei, eu acho que ela é bipolar. E o que a família viu? O gatilho dela de hipomania? Receber dinheiro. Então, ela recebia uma soma acontecida, ela recebia dinheiro. Ela gastava muito, 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 assim. Ficava muito agitada, sabe? Ficava em hipomania. Daí acabava o dinheiro, ela deprimia, ficava se sentindo super culpada. Porque a fase depressiva, quando ela vem, assim, após um período de mania e hipomania, ela vem com muita culpa. Porque daí o insight vem, muitas vezes, né? É colher as consequências desses dias, assim, muito acelerados. De falar impulsivo, de ter ações impulsivas. Às vezes a gente viu no grupo, pessoas que tinham parceiros, aí se envolvem em romances, né? Entram em contato com situações, aí de uma certa forma vai ter que pagar depois por isso que fez. Gastou demais, né? Entrou, às vezes bateu o carro, né? É outra coisa que às vezes… Sim. Direção perigosa, algumas coisas aí que eles acabam pagando o preço. Deixa eu perguntar uma coisa, Ju. Com relação à hipomania, o que a pessoa… Existe alguma dica que a pessoa
pode prestar atenção de que ela possa estar entrando numa hipomania, porque ela gosta daquela situação. Você falou que é difícil, às vezes, até ela identificar. Outras pessoas identificam. Mas antes dela entrar numa crise, alguns sinais aí, se não me engano, prodrômicos, que a pessoa pode ter, tem alguma coisa, assim, para elas ficarem mais atentas? Com certeza, tem. Então, também isso eu vejo que é um tanto individual, mas… então, tem paciente que fala, doutora, eu notei que eu tô falando com pessoas que eu nem conheço, assim. Fui numa loja, eu ia comprar uma coisa, batei maior papo com a mulher, nossa, demais. Ou assim, ó, eles falam assim, eu tento parar de falar e eu não consigo. Eu sinto que eu tô exagerando, eu não tenho intimidade com a pessoa pra falar e eu não consigo. Então, eles já começam, quando a gente traz esses dados, né? Essa reflexão, então a pessoa já fala. Assim, até assim, mudar a roupa, sabe? Eu uso roupa muito colorida, com decote, maquiagem, sabe? Uma coisa que não é tão comum da pessoa. E daí é interessante porque eles falam, eu não sei se é, doutora, mas da outra vez minha irmã falou que eu tava desse jeito e eu tô fazendo a mesma coisa. Será? Então, no começo é sempre com dúvida, assim, sabe? Tipo, mas será que é isso mesmo? Né? Mas daí… geralmente é um pouco isso, perda de controle, assim. No começo ela tem um certo insight, assim, nossa, eu tô exagerando e eu não tô conseguindo parar. Né? Daí ela já comunica. Porque comunicar, eu acho assim, como é que é o tratamento? Você costuma envolver a família? Não sei, até por essas questões aí, hipomania, que às vezes a pessoa tem mais dificuldade, ou por outras questões. Como é que você trabalha, Ju? Então, quem convive com a pessoa ali, né, no dia a dia, conhece há muitos anos, o consultório, ele é um ambiente bastante protegido. Então, às vezes, eu não vou conseguir pegar o sintoma ali na hora. Então, um insight pobre do paciente, se ele não tá percebendo. E uma consulta bem estruturadinha, num consultório, sentadinho ali, às vezes vai passar batido, né? Então, tento familiar comigo é extremamente importante. Mas eu procuro sempre respeitar a autonomia do paciente e observar em quem ele confia mesmo, né? Quem ele sente que essa pessoa tá bem intencionada, né? Porque às vezes vem um familiar que critica tanto a pessoa lá que quebra meu vínculo com o paciente, né? Ele se sente invadido ou que eu vou, sei lá, acreditar mais, né, no outro. Então, assim, mas com certeza quando a gente tem ali relações saudáveis, né, de confiança, me ajuda muito. Só que é algo que é construído. Não é numa primeira consulta, mas conforme a gente tem vínculo, né, e eu consigo… Sim, ele inclusive pode indicar para você, Com certeza. Às vezes, uma pessoa que ele tenha maior confiança para… E o psicoterapeuta também. Então, a gente também faz muito essa ponte. Olha, eu falo, passa meu contato pro seu psicólogo, sua psicóloga. Se em sessão, né? Porque também um psicólogo tá ali semanalmente. Tem muito mais oportunidade ali de ter esse feeling, né? De pegar algumas mudanças ali. De uma semana para outra, que eu com 2, 3 meses de intervalo não vou conseguir ver. E treinar algumas coisas do tipo, olha, se eu costumo… gastar muito no cartão de crédito, se eu percebo que eu estou entrando nessa condição, né? Então, de repente, a pessoa pode pedir o cartão e ficar com ela cuidar nesse período para depois eu não ter que pagar as consequências de eu ter gasto muito mais do que eu tinha planejado, do que eu pudesse gastar, né? Para evitar essas situações aí depois, né? Da culpa, como você mesma disse. Sim. Então, o familiar, ele é importante para me dar dados reais ali do dia a dia, na adesão, né, ao tratamento, assim, ajudar. Eu vou com você, eu te levo, você não tá muito animado, vamos sim, é super importante, né? Então, às vezes o paciente fala, eu só vim porque tal pessoa me trouxe. E depois, no final da consulta, fala, que bom que eu vim, doutora, realmente foi importante pra mim, eu tava precisando, né? Então, a adesão. E com as próprias medicações, como a gente falou, né? Que muitas vezes o humor da pessoa vai fazer com que ela não queira muito tomar, se esquecer. Então, são vários aspectos, né? A gente vai buscando aí esse equilíbrio, né? Ô, Juliana, e questão de prevenção? É possível as pessoas fazerem algumas coisas para prevenirem crises? Né? O que você tem observado? Tá. Prevenção, você quer dizer assim, sem diagnóstico? Sim. Assim, que eu
sei lá, se eu tenho uma família que tem Sim. alguém com transtorno bipolar, se eu poderia fazer algo pra… Tá. Olha, a gente sempre pode colocar vários comportamentos que vão prevenir ou vão reduzir o nosso risco de desenvolver uma doença, né? Não é 100% de garantia, claro, mas com toda certeza, como eu comentei, a questão do sono. Então, ciclo sono-vigília, né? A pessoa ter, assim, higiene do sono, dormir bem. Atividade física, assim, se eu pudesse escolher um… seria atividade física, com certeza. Esse, para nós, é um grande divisor de águas. O cérebro, assim, se beneficia demais do exercício Cada físico. vez mais, né? Sim. Eu também concordo. Então, esse seria o número 1. Atividade física não, agora é uma conduta para todo mundo. Universal. Não tem mais o que falar, olha, eu vou escolher fazer. Não, tem que fazer. Escolha uma atividade física, porque isso não pode escapar da gente, né? Da vida da gente, pra gente ter melhor qualidade de vida, tudo, né? Sim. Prevenção, como você disse. E entender que são pessoas que qualquer psicoestimulante pode, para um bipolar, desencadear sintomas. Então, eu falaria o quê? Cuidado com cafeína. Segura bem o seu café. Não vá experimentar, por favor, nada que possa alterar seu estado mental. Então, assim… drogas psicoativas, claro que eu não gostaria que ninguém fizesse uso. Mas uma pessoa que tem uma genética forte para transtorno bipolar, o risco dela fazer sintomas psicóticos, dela entrar num quadro maníaco franco ou depressivo, é bem maior. Então, assim, eu falaria, por favor, muito cuidado. É um cérebro que ele já tem algumas dificuldades ali, então ele pode, assim, né, realmente… ser o princípio de uma doença, A pessoa né? não escolheu. Ela veio com esse cérebro, às vezes, mais sensível, né? Que ela tem que cuidar mais. Às vezes, da rotina dela também, né? Que a gente fala, uma rotina mais saudável, mais quadradinha, assim. Tentar fazer as coisas, não fugir muito. E algo que a gente precisa falar… é que, assim, um transtorno bipolar, quando ele não é identificado e ele é tratado apenas com antidepressivos, isso pode aumentar, né, a ciclicidade dos episódios. Então, é muito importante você chegar numa consulta, se você tem sintoma. E não é só de depressão. Por exemplo, tô muito ansiosa. Tá. Daí você vai falar lá pro médico que você tem ansiedade. Se você não fala um histórico familiar de transtorno bipolar, ele vai te colocar numa medicação que pode também induzir sintomas do transtorno bipolar. Entende? Se você falar que… eu acho que eu tô investindo déficit de atenção e tal. É um psicoestimulante. Ritalina. Claro. Né? Vários outros aí. Lisdexanfetamina, tudo mais. Então, assim, você não informar… ou até o profissional, às vezes, não investigar… pode trazer, né, algumas consequências. Então, o tratamento medicamentoso, ele também… tem que ter esses dados, sabe? Imagino que é uma consulta muito detalhada, né, Ju? Tem muitos dados ali para você conseguir avaliar. É uma consulta que não dá para fazer rapidinho. É uma coisa de uma avaliação muito de pormenores ali, né? Sim. Porque isso muitas vezes a pessoa não sabe que ela tem que relatar, né? Então, a gente tem que investigar. Eu falo que é um olhar com uma lupa, assim. E até para você dar dicas para onde que ela tem que olhar, né? Nossa, nunca pensei nisso. Será? E também as experiências da infância, né? Que são muito importantes para nós. Pra gente entender, né, o contexto que essa pessoa aí cresceu. Os modelos que ela teve, maus tratos, né? Que tem até pesquisas já sobre isso, né? Sim, tem. Da relação, né? Tem uma associação maior, muito maior, né? No transtorno bipolar, de ter histórico de maus tratos mesmo. De negligência física, emocional, de abuso também, né? Então, são dados bem importantes. Ô, Ju, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua pesquisa, né? Que você desenvolveu, né? Acho que tem se não me engano, se eu não estiver enganada, sobre a inflamação, alguma coisa assim. Eu não sei se você quer falar sobre outro tipo de pesquisa que você desenvolveu, mas eu acho que esse lado pesquisador é uma coisa muito importante. Você é uma profissional atuante e pesquisadora também, que eu acho que isso é difícil encontrar. É verdade, é mesmo, né? As pessoas me questionam muito também, sabia? Por que você tá fazendo doutorado, você não é professora? Eu falo, gente, mas eu sou pesquisadora, eu adoro.
Eu gosto porque eu gosto. Então, a questão de marcadores inflamatórios, né? Ela também já vem sendo estudada há vários anos. Né? Nós encontramos, né, aqui na nossa amostra de Londrina uma associação com a proteína C reativa, né? Que é uma proteína é um marcador inflamatório. Mas tem vários pesquisadores já há vários anos falando sobre um perfil mais pró-inflamatório no transtorno bipolar. Então, a gente vê, assim, interleucinas pró-inflamatórias, aumento delas, né? Aquilo que eu falei da neurotoxicidade dos episódios de humor maníacos e também dos depressivos. A mania, como ela é muito, assim, ela recruta ali do cérebro, né? Um funcionamento muito acelerado. Tem acúmulo de radicais livres, né? Também desses subprodutos de inflamação que estão acontecendo ali. Né? Então, esse ambiente, ele é meio hostil para o neurônio, porque o neurônio é uma célula muito delicada. Então, ele sente e leva a uma morte prematura. A gente fala apoptose neuronal, né? E é interessante observar que o nosso cérebro, apesar dele ter uma barreira, que chama barreira hematoencefálica, né? Que ela foi feita para proteger o cérebro de danos sistêmicos que tivessem ali no nosso sangue, uma bactéria, um vírus, uma toxina, ela não é totalmente impermeável. Então, esse ambiente inflamatório cerebral, ele tende a se repetir no nosso corpo. Então, a doença mental cursa com uma certa inflamação. Nossa, mas é uma super inflamação, então tem que tomar anti-inflamatório para tratar? Não, não é desse jeito. Mas é um estímulo, um certo desbalanço no nosso sistema imunológico e que isso eventualmente pode prejudicar, né? A gente vê, assim, um organismo mais suscetível aí a doenças, né? E o contrário também. Então, um ambiente sistêmico muito nocivo, assim, pró-inflamatório também. O que é isso? Uma dieta muito nociva e o sedentarismo, todos esses fatores de risco para doença cardiovascular, síndrome metabólica, impactam no nosso cérebro. Porque, igual eu falei, o organismo ele vai reproduzir um pouco no cérebro, sabe? Esse ambiente. E daí o neurônio vai sofrer também. Então, eu brinco com os meus pacientes, eu falo, tudo que é bom pro coração é bom pro cérebro. Então faz, porque vai ser bom, né? Então, isso também é importante, né? A gente cuidar, porque existe. Isso foi um achado interessante, porque as pessoas, assim, antigamente, vamos dizer, achavam que doença mental era uma coisa, assim, totalmente separada da medicina em si, sabe? Como que não tivesse nenhum outro impacto, um mundo à parte, né? E, na verdade, não, né? As nossas doenças são super prevalentes e elas se relacionam, né? O cérebro, ele tem terminações, os nervos, né, saem dele e vão para todo o corpo, né? Então, ele comanda, ele influencia em tudo, né, na verdade. E quando você fala, né, para os seus pacientes, tudo que é bom para o coração é bom para o cérebro, também dá a noção de que, olha, não basta só se medicar, né? Existe uma série de atitudes, comportamentos que ele tem que adotar para que esse tratamento seja o mais efetivo possível, né? Então, a remissão de sintomas, que é o nosso objetivo, o que é isso, né? Assim, ausência de sintomas, para ela ser alcançada apenas com medicamento, a gente tem que medicar muito o indivíduo. E ainda assim, provavelmente eu não vou alcançar, né? Então, a medicação, ela é essencial, né? No transtorno bipolar, que é uma doença, assim, com essa determinação genética alta e tudo mais, com essas consequências que a gente falou. Inclusive, eu ia comentar que tem uma medicação chamada carbonato de lítio, que ele tem um efeito neurotrófico. Então, ele é protetor. Às vezes, os pacientes falam, mas essa medicação não vai, assim, acabar com o cérebro? Vou tomar para da vida, não vai ser pior? Não, na verdade, ele protege. Tá? Então, olha assim, que informação importante. Ele aumenta já escutei isso mesmo. Tem um fator que a gente chama BDNF, que ele é neurotrófico, né? Então, ele ajuda o neurônio a estabelecer mais terminações, sinapses entre eles, tudo. E o lítio aumenta a BDNF. Então, assim, quem trata por décadas, se a gente fizer comparações de exames de neuroimagem, a gente vê que é um cérebro que está mais preservado. Né? Então, só queria pontuar isso, né? Que a questão medicamentosa, o tratamento, ele é neuroprotetor, tá? E que
outras medidas são extremamente importantes, né? Então, falamos aqui da psicoterapia, do exercício físico, do se alimentar bem, né? Do dormir bem. E também, da mesma forma, assim, ter momentos bons, né? De você ter lazer, de você ter descanso. Enfim, tudo que a gente pode aí melhorar a qualidade de vida, né? Sempre. E a gente sempre teve bom. uma experiência, né, Ju? Até que a gente conseguiu muito com a sua ajuda aí. Quando a gente conseguiu trabalhar em grupo com esses pacientes, até para eles verificarem, né? Assim, eles não são a doença. Eles não são, eles são muito mais que isso, né? E o quanto ali, todos estavam ali porque apresentavam um diagnóstico e a gente mesmo pôde ver a variabilidade de pessoas, de comportamentos. Muitos até se justificavam, eu faço isso porque eu tenho o transtorno bipolar. Não, isso não é desculpa para você fazer isso. Você faz isso por outros motivos, né? Porque a gente vê que muitas pessoas justificam atrás dos seus comportamentos atrás de um diagnóstico. O que, na verdade, o diagnóstico é uma parte da vida dele, mas a vida dele é muito mais que isso, né? Quando você insere o indivíduo ali para ele tomar decisões, mostra para ele que, olha, só tomar medicação não vale. Você precisa ser feliz, não é em função, assim, você precisa adotar medidas de saúde como qualquer um de nós tem que tomar. Né? Para que essa medicação caia melhor, para você ter qualidade de vida, para você conseguir fazer as coisas aí que são importantes para você. Então, eu acho que isso também foi uma experiência muito bacana, assim, que a gente conseguiu observar ali. E eles se sentindo também, olha, tem outras pessoas como eu, dando modelos, recebendo modelos, né? Do como fazer em situações similares ali que eles tinham para resolver. Né? Sim, foi super legal. Aquele grupo foi muito rico para nós, né? Como médicas ali em formação, né? Na nossa residência, eu e a Vivian, né? Na época. Ter esse contato também com vocês, a equipe, né? O Samir, você e a Renata. E os pacientes, a gente criou um vínculo muito bom. Foi algo, assim, bem diferente. Que bom, né? Que a gente teve essa oportunidade de experimentar. Sim. Assim, para todos nós ali, eu acho que houve crescimento, né? Que eu acho que assim, a experiência de uma universidade pública, da gente até salientar que a nossa universidade é uma referência dentro do Brasil, os trabalhos de qualidade que vocês estão desenvolvendo dentro do programa e nós ali no nosso programa também, buscando a saúde da população, dando esse retorno, né? Que nós somos filhas da UEL. Sim. E dando esse retorno para a população através do conhecimento, né? Da gente procurar ser uma profissional melhor e corresponder às expectativas aí da ciência e também da população, que eu acho que esse link importante aí que a gente tenta fazer. Não é fácil, né, Ju? Mas a gente tenta aí fazer da melhor forma possível, né? Tem alguma coisa que você considera importante para finalizar, que de repente ficou faltando, que você acha importante colocar? Eu só gostaria de colocar, então, para as pessoas que realmente, se a gente puder ultrapassar essa barreira, né? De, mas será que um certo medo ali do diagnóstico, né? E falar que, eu falo para os pacientes, olha, você é quem você é. Não, eu usar uma definição é para me ajudar no tratamento, apenas isso. Mas, como você falou, as pessoas são muito mais do que um diagnóstico, né? Então, eu acho assim, a gente quer remissão de sintoma, qualidade de vida, né? Então, se a pessoa tiver um pouquinho aberta, tiver essa coragem... ninguém tá julgando nada, né? Eu falo para os meus pacientes, tem que ter muita coragem para sentar lá comigo e me contar a vida deles, né? Eu admiro quem consegue fazer isso, se mostrar, porque vai gerar muitos benefícios. Então, sabe, não se apegue tanto com se isso é algo que incomoda, né? E busque ajuda, porque existem muitas medicações, associações de medicações que a gente pode fazer, né? A psicoterapia, nossa, como que tem ajudado muitos pacientes, né? Não precisa ficar sozinho, não precisa sofrer sozinho. E é isso. A gente não é melhor do que ninguém, né? É o que a gente fala, né, Ju? A gente só tem uma perspectiva diferente. E às vezes,
por a gente estar na posição ali de profissional, a gente tem essa vantagem de talvez ver algumas coisas, né? Conseguir prever, olha, se esse tipo de condição continuar assim, sem tratamento, o que pode acontecer, né? Que tipo de estratégias, né? Hoje em dia, né? Quanta coisa a gente pode lançar a mão para estar ajudando as pessoas a saírem do sofrimento. Então, eu acho que a lição agora, assim, deixar uma mensagem, assim, de procurar ajuda, não fique sozinho, converse com as pessoas que dentro da família, né, que validam aquilo que você está sentindo, que você se sente tranquilo, né, busque alternativas aí, não precisa ficar aí às vezes aguentando numa condição aí que não conhece muito bem. A gente está falando do transtorno bipolar hoje, mas tem tantas outras coisas, né? Sim. E que hoje em dia tem tratamento, a gente pode oferecer aí para essas pessoas, né? Nessa condição. E buscar, inclusive, dentro da própria universidade. Tem pessoas com limitação de recursos e não sabem que eles têm essas opções aí também para estar auxiliando, né? Ai, Ju, tô muito feliz, obrigada. Quase que a gente estourou o tempo aqui. Mas foi muito bom, sempre aprendo muito com você. E eu acho que, assim, você é uma pessoa muito, né, assim, você se doa, você faz as coisas acontecerem e você não segura nada para você. Você é muito, né, de dividir, de contribuir. Obrigada, E é um Rita. privilégio, né, eu poder ter aí essa possibilidade de contar com você para me ajudar aí nas situações aí dos meus clientes. Eles sempre ficam muito agradecidos quando te conhecem, porque eu acho que você é uma pessoa muito humana, né, e muito, assim, de abrir mesmo, de dar possibilidades. Eu acho que isso te faz uma profissional ainda melhor, com toda a capacidade que eu sei que você tem. Tá? Nossa, Você é eu muito agradeço generosa. muito. E a confiança, né, sua, das meninas lá do espaço comportamental, todas. E é isso, né? Eu acho que a gente tem que fazer mesmo a nossa parte, o que eu puder contribuir, estarei aqui. Obrigada. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado aí das informações, né, da nossa conversa. Tá joia? Obrigada aí pela atenção.